Olá pessoal, como vai? Hoje nós vamos explorar mais um tema aqui muito importante na filosofia, teoria do conhecimento, que é um ramo fascinante da filosofia que nos ajuda a entender questões essenciais, como o que é conhecer, como adquirimos conhecimento, quais são os critérios para saber se o nosso conhecimento ele é de fato verdadeiro. Então, para começar, nós vamos tentar entender o que exatamente é o conhecimento. Então, vamos pensar numa situação em que vocês aprenderam algo novo, algo que realmente faz sentido para vocês. E é esse momento boom, esse momento eureka, né, que é uma pequena amostra do que estamos falando, quando nos referimos ao conhecimento. Então, não se trata apenas de acumular informações, mas de compreender de fato, internalizar essas informações, né, de forma que elas fazem parte de nós, né? Então, agora, uma vez que entendemos o que é o conhecimento, nós precisamos explorar como adquirir esse conhecimento. Então, há várias maneiras pelas quais nós podemos aprender algo novo, através da experiência dos sentidos, da lógica, da intuição, e cada uma dessas maneiras tem seus próprios defensores no mundo da filosofia. Então, aqui nós chegamos agora, finalmente, para falar sobre os critérios, para saber o que se o que conhecemos é verdade, como podemos ter essa certeza de que algo é realmente verdadeiro. Então, os filósofos têm debatido isso ao longo dos séculos, e alguns dizem que a verdade depende da coerência das nossas crenças, outros dizem que depende da correspondência com a realidade. Então, ainda há aqueles que dizem que a verdade ela é uma questão de utilidade prática. Então, eu espero que estejam tão animados quanto eu para a gente mergulhar junto nesse tópico, E vamos discutir aí as principais correntes, explicar esse processo de conhecer e ver como cada uma delas contribui para a nossa compreensão do mundo, ok? Então, hoje nós vamos aprofundar o nosso entendimento sobre um conceito fundamental na filosofia, que é o conhecimento. Então, ele está intimamente ligado à epistemologia, que é o ramo da filosofia que estuda a natureza, a origem dos limites do conhecimento. Então, aqui nós vamos começar buscando entender uma definição tradicional de conhecimento, que é conhecida como crença. Crença verdadeira justificada. Mas o que isso significa exatamente? Você deve estar se perguntando, Vamos explorar cada um dos componentes dessa definição. Primeiro, nós temos uma crença. Para que alguém possa conhecer algo, primeiramente, deve-se acreditar nesse algo. Por exemplo, se você sabe que a Terra é redonda, você precisa acreditar que a Terra é redonda. Sem essa crença, não podemos falar em conhecimento. Então, logo, nós temos a verdade. A opinião precisa ser verdadeira para se constituir um conhecimento. Então, se alguém acredita que a Terra é plana, essa crença, apesar de ser uma crença, não pode ser considerada um conhecimento porque é falsa. Portanto, a verdade ela é um componente essencial desse conhecimento. Então, nós chegamos à justificação. Uma crença verdadeira deve ser justificada. Então, isso significa que deve haver uma base racional ou evidências que sustentem essa crença. Por exemplo, a crença de que a Terra é redonda é justificada por uma vasta gama de conhecimento, de evidências científicas, observacionais. Então, sem essa justificativa, essa crença verdadeira não poderia ser considerada, então, de fato, um conhecimento. Então, para resumir, o conhecimento, em termos filosóficos, ele é uma crença verdadeira que é justificada. Então, através dessa combinação que conseguimos distinguir o que realmente sabemos e o que apenas entendemos. Tudo bem até aqui? Pessoal, então nós chegamos aqui ao conhecimento proposicional, que se refere ao saber que algo é o caso, Tipo, em outras palavras, é o tipo de conhecimento que nós podemos expressar em proposições. Ou seja, frases declarativas, que podem ser verdadeiras, como também ela pode ser falsa, tá? Então, para entender melhor isso, nós vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiro, nós vamos pensar lá que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, por exemplo. Então, essa é uma proposição que expressa um fato verificável e objetivo sobre o mundo. Então, da mesma forma, a frase
Paris é a capital da França, é outra proposição que declara uma verdade sobre a geografia. Tudo bem até aqui? Então, agora, nós vamos analisar as características desse tipo de conhecimento. Primeiro, né, ele pode ser verbalizado, comunicado de forma clara, eu posso dizer isso a uma outra pessoa, não é? Então, isso significa que podemos expressar esse conhecimento de forma precisa, né, através da linguagem. Por exemplo, podemos facilmente dizer que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. E essa pessoa, que esse ouvinte, né, ele vai entender o que estamos querendo dizer para ele, né? Além disso, pessoal, o conhecimento proposicional, ele é baseado em fatos e informações que podem ser de fato verificadas. Então, isso é crucial porque significa que podemos testar a veracidade dessas proposições. No caso da água fervendo a 100 graus Celsius, né, nós podemos fazer um experimento para confirmar se essa informação é ou não verdadeira. Enquanto Paris é a capital da França, podemos consultar fontes confiáveis também, como atlas, bases de dados geográficos, para verificar a veracidade dessas informações. Então, agora, só para resumir isso, nós só podemos dizer, então, que o conhecimento proposicional é uma forma de saber que ela é expressa em proposições verdadeiras ou falsas. É comunicável de forma clara, é baseado em fatos verificáveis. Então, entender esse tipo de conhecimento, pessoal, nos ajuda a distinguir entre o que sabemos de fato, né, e o que apenas acreditamos. Então, isso é mais uma fase aí da nossa aula. O conhecimento procedural, pessoal, ele é um tipo diferente de conhecimento, né? Ele é conhecido também como processual, tá? Então, em termos, se refere ao conhecimento de como fazer algo, né? Diferente do conhecimento proposicional, tá? Que discutimos anteriormente. Então, ele envolve habilidades e também competências práticas, né? Em vez de apenas saber que algo é o caso, tá ok? Então, para a gente entender melhor, nós vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Como, por exemplo, olha, pense em aprender a andar de bicicleta. Isso não é algo que você pode fazer simplesmente ao ler um livro, aprendendo lendo um livro, no caso, né? Então, esse conhecimento você precisa praticar, desenvolver habilidade através da sua própria experiência. Outro exemplo também que a gente pode citar aqui é resolver uma pesquisa matemática, né? Embora nós possamos aprender as regras e formas de aplicar essas regras para resolver problemas específicos, requer prática e competência. Tudo bem até aqui? Então, se analisarmos algumas características, né, do conhecimento procedural ou processual, né, é importante que muitas vezes é implícito, né, e difícil de verbalizar completamente. Então, por exemplo, você pode saber andar de bicicleta muito bem, mas explique exatamente como você mantém o equilíbrio, né, enquanto você está lá pedalando, né? Então, explicar isso pode ser um tanto complicado para você, tá? Além disso, pessoal, é importante dizer que o conhecimento processual ou procedural, baseado em habilidades práticas e também experiências, significa que a prática repetida e a experiência, elas são fatos cruciais ali para adquirir melhor esse tipo de conhecimento, né? Então, você tem que praticar, melhor que você se torne, né, em realizar uma tarefa ali. Então, para resumir, o conhecimento processual, pessoal, é sobre saber como fazer algo. Envolve habilidades, envolve competências. Então, muitas vezes é difícil explicar completamente com as suas palavras, né? E é desenvolvido através de práticas, né? E de experiência. Conforme nós havíamos dito anteriormente, é difícil você explicar como você faz algo, por exemplo, andar de bicicleta, né? Difícil você explicar como você consegue se equilibrar na bicicleta, tá? Ou então fazer um manual. Eu vou andar de bicicleta, eu vou ensinar aqui como faz, tá? Isso envolve habilidades, envolve habilidades práticas, né? Então, chegamos aqui ao conhecimento por familiaridade, né? Que é um tipo de conhecimento que nós conseguimos adquirir através da experiência direta, né?
ou da convivência com alguém ou algo. Então não se trata apenas de saber de fatos, né, ou informações, mas de uma compreensão mais aprofundada, né, mais intuitiva, eu diria, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui perguntando se vocês conhecem a cidade de São Paulo. Se você já esteve lá muitas vezes, né, conhece as ruas, conhece os bairros, né, conhece os locais turísticos, além de poder ler um guia de viagem, ele vem da sua experiência direta, de andar por lá, de sentir o ritmo da cidade, né, de ter ido aos shoppings, né, de ter passado os dias lá. Então é a mesma coisa conhecer uma pessoa, né? Você sabe como essa pessoa pensa, o que ela gosta de fato, como que ela reage a situações diferentes, porque vocês passaram muito tempo juntos, certo? Então esse tipo de conhecimento, ele é construído pela convivência, pelas experiências compartilhadas, né? Pelas conversas, pelos momentos passados juntos, pelas situações enfrentadas juntos, né? Por uma certa familiaridade. Então, agora, se a gente falar das características desse conhecimento, você já sabe que as principais características é que ele é basicamente intuitivo e baseado na experiência pessoal. É um tipo de conhecimento que nós sentimos e vivenciamos, em vez de apenas entender de uma forma lógica. Então, você tem que ir lá para conhecer. Então, outra característica é que nem sempre conseguimos verbalizar esse conhecimento de maneira clara, né? Muitas vezes ele envolve uma compreensão mais subjetiva, né? Mais direta, que é difícil de colocar em palavras, por exemplo. Por exemplo, explicar por que você se sente confortável em uma cidade específica, ou por que confia em um amigo, né? Isso pode ser complicado, porque esses sentimentos ele vem de uma série de experiências, de convivência, de interação, né? Então nem sempre são simples assim na hora de você descrever. Então, pessoal, o conhecimento por familiaridade é aquele que nós conseguimos adquirir através das nossas experiências diretas e repetidas, né? Como com algo ou alguém. Então, às vezes é difícil realmente a gente verbalizar, mas é uma parte fundamental, né, da maneira como nós compreendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Eu me recordo que eu, na sala de aula, né, eu tive esse exemplo, por exemplo, com o Fábio, eu acho. Perguntei, você conhece a Bahia? Você já foi à Bahia, né? Então você vai à Bahia uma única vez, né? Você foi em uma determinada localidade. Você conhece de fato a Bahia? É diferente de uma pessoa que viaja para a Bahia 3 vezes por ano e passa lá um mês, né? Que passeia por lá, que frequenta lá, né? Conhece o ponto turístico, sabe explicar como é, se sente confortável lá, né? Então, isso é por familiaridade, é por convivência, por interação. Então, quem vai à Bahia uma vez pode ter ido à Bahia, né? Mas conhecer a Bahia é só quem passa muito tempo lá. É uma forma de você criar uma intimidade com o local, né? E você vai tentar explicar por que eu me sinto confortável lá, né? Você vai conseguir explicar porque você gosta de lá. Outras pessoas podem ter ido lá e não tem esse mesmo discurso que o seu. Tudo bem até aqui? Então, qual a importância desse tipo de conhecimento, né? Eles desempenham um papel crucial, pessoal, na nossa compreensão, né, e interação com o mundo, tá? Então, é um tipo de conhecimento, por exemplo, conhecimento proposicional, né? É um conhecimento essencial para a comunicação dos fatos, informações verificáveis, é uma base para a educação formal, né? Que é o aprendizado teórico. Então, por exemplo, saber que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, ou porque Paris é a capital da França, por exemplo, são proposições, né, que nós podemos verificar e também comunicar claramente, né? Então, o conhecimento, pessoal, esse conhecimento ele é vital para a ciência, para a matemática e para todas as disciplinas que dependem de fatos e lógicas, tá? Então, em seguida, nós temos o conhecimento processual, ou procedural, né? Que é um conhecimento também considerado fundamental para as realizações de tarefas práticas, desenvolvimento de habilidades,
Então, ele é especialmente importante em contextos, né, onde a execução e a prática elas são essenciais, como no aprendizado, por exemplo, de habilidades motoras, na execução de procedimentos técnicos. Por exemplo, saber como andar de bicicleta ou como resolver um problema matemático, né? São formas de conhecimento processual ou procedural. Então, esse conhecimento ele é adquirido através das práticas repetidas, né? Muitas vezes, e não é fácil, não é facilmente verbalizado. Por último, nós temos o conhecimento por familiaridade, que é um tipo de conhecimento considerado crucial para as navegações no mundo cotidiano, nas relações interpessoais, né? Então, ele vai nos ajudar ali a compreender, né, de forma direta o ambiente das pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, conhecer uma cidade ou uma pessoa próxima, né, é algo que desenvolvemos através da convivência e também da experiência direta. Então, é um conhecimento subjetivo, muitas vezes difícil de expressar em palavras, né, mas é profundamente enraizado em nossas experiências diárias. Então, agora, pessoal, para a gente conseguir resumir isso, né, o conhecimento proposicional ele é uma base, né, para a educação e a comunicação dos fatos, tá? O conhecimento processual, né, que é um conhecimento mais para a prática, para execução de tarefas, né? O conhecimento por familiaridade ele vai nos permitir o quê? Navegar, compreender o nosso ambiente, né? As relações interpessoais. Então, junto, esses tipos de conhecimento, eles formam a base da nossa compreensão do mundo, tá? E da nossa capacidade de interagir com ele de maneira significativa, tá? Então, aqui nós terminamos a nossa aula 1, tá? Que é a nossa aula 1, né? Tipos de conhecimento, tá? E aí a gente volta para a aula 2, ok?